mais um vídeo começando aqui no canal da Soul Riders. E hoje, galera, vamos fazer aí um breve comparativo da Kawasaki Z400 e da novíssima Honda CB500F, cara. Duas motos aí que são concorrentes diretas, né? Apesar de terem o preço um pouco diferente, tá? A Honda tem um valor um pouco mais elevado, mas a gente consegue encontrar, né, CB500 seminova numa mesma faixa de preço aí de uma Z400 0 km. Cabe a vocês aí optarem, né? Vou de Honda zero e pago a mais, ou acho uma Honda seminova, vou na seminova, ao invés de estar indo numa Kawasaki 0 km ou vice-versa. São duas motos que têm propostas muito parecidas, apesar do visual ser bastante diferente. Hoje eu tenho aqui na nova CB500 um item que estava faltando no segmento, né? Até então somente a Kawasaki Z400 possuía aí a embreagem deslizante, e essa nova CB500F, quando mudou o 19 para 20, ela trouxe algumas alterações e ela teve aí inclusão da embreagem deslizante. É uma moto agora que a tocada se assemelha muito à Z400 e a gente vai falar um pouquinho mais para vocês a respeito dessas duas motos. Antes de começar esse vídeo, não esquece, cara, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e acesse aí o nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo. Vamos começar falando um pouco de motorização, tá? Aqui eu tenho um motor de cerca de 50 cavalos. Não vou passar os números exatos, tá? Os números aí arredondados só para vocês terem uma base. Cerca de 50 cavalos de potência. Lá eu tenho um motorzinho de cerca de 48 cavalos. Lá, como eu tenho uma capacidade cúbica menor, né, são em torno de 400 cilindradas e aqui 470. Aqui eu tenho uma moto com um pouco mais de torque. Essa moto ela gera cerca de 4,5 kg de torque a 7.000 RPM, vem um pouquinho mais cedo. E lá eu tenho uma moto que gera cerca de 3,9 kg de torque a 8.000 RPM. Então eu tenho um pouquinho menos de torque aqui e eu preciso um pouquinho mais de giro, e lá eu vou ter um pouquinho mais de torque e vai chegar a 1.000 rotações por minuto mais cedo. Isso na prática não vai mudar tanto assim, dependendo do piloto, tá? Ele vai tocar mais forte a Z400, porque a Z400, apesar de ter menos torque, é uma moto que ficou não, é uma moto que é um pouco mais leve. Hoje eu tenho uma moto aqui com cerca de 167 quilos em ordem de marcha. O que é a ordem de marcha, Felipe? São 167 quilos cheia, pronta para funcionar com todos os fluidos, enquanto que na CB500F eu tenho ela já 176 quilos, então ela é cerca de 9 quilos mais pesada, porém vazia, sem todos os fluidos. Se a gente considerar o peso dessa moto em ordem de marcha, ela chega próximo dos 200 quilos, então é uma moto com 30 quilos em média a mais que a Z400. Então, como a Z400 é uma moto mais leve, esses números de potência e torque, na prática, acabam ficando muito parecidos, e dependendo do piloto, ele vai até tocar a Z mais forte do que a 500F, né, por conta aí dessa diferença grande de peso. O peso influencia muito na performance. Mas, claro, galera, isso vai depender muito do piloto, de quem vai tocar a moto, da experiência, tá? Pode ser que tu vai pegar uma moto aqui de menor cilindrada, como a MT-03, que é a mais fraca do segmento, e ainda assim capaz de andar mais forte que uma CB500 por conta do piloto. Então isso é muito relativo. A minha dica é o seguinte: não escolham uma moto por ficha técnica, não escolham a que vocês acham que andam mais. Analise o conjunto inteiro, não analisem somente ficha técnica. Se vocês ficarem analisando só ficha técnica, infelizmente pode ser que vocês não vão fazer uma compra aí tão boa assim. Voltando a falar um pouco das motos, cara, falar um pouco do design, da robustez. São motos assim que partem para o mesmo segmento, mas são motos bem diferentes. Eu tenho hoje aqui uma Honda CB500, que é uma moto que a aparência dela me passa mais robustez. Eu tenho uma moto com pneu dianteiro mais largo, lá eu tenho um pneu dianteiro mais fino. Eu tenho uma moto com um pneu traseiro também mais largo, ela usa um pneu de 160, então é um pneu aí, para quem conhece as 600 4 caneco, é a mesma largura do pneu de uma XJ6 4 cilindros. Lá eu tenho um pneu um pouco mais fino, então isso traz parece em termos de design, uma fragilidade a mais para a Kawasaki Z400, enquanto que eu tenho aqui na Honda CB500 um projeto mais robusto, em termos também
de entre-eixo, eu tenho a Kawasaki Z400 com entre-eixo menor do que a CB500. São cerca de 1.370 milímetros, enquanto que na CB500 eu tenho 1.410. Então eu tenho hoje aqui na Honda uma moto maior, uma moto mais robusta. Isso na prática, né? O que influencia? Em questão de visual, é uma moto mais robusta, é uma moto que quando tu olha ela parece ser uma moto maior, enquanto que lá vai parecer ser uma moto um pouco mais frágil, uma moto de menor cilindrada. Olha só a diferença da dianteira para essa dianteira aqui, ó, como essa moto aqui fica mais larga, mais robusta. Em contrapartida, aqui eu tenho uma moto com entre-eixo mais curto, pneus mais finos, então eu tenho uma moto mais ágil, uma moto mais arisca, uma moto que para uma mudança de trajetória ela vai ser mais fácil, ela vai ser mais leve, eu vou me dar melhor com essa moto no trânsito do dia a dia, se eu precisar fazer um desvio de trajetória, alguma coisa nesse sentido. A Z400, por ter um entre-eixo mais curto, rodas mais finas, uma moto mais leve, ela vai se tornar uma moto mais arisca, uma moto mais ágil, enquanto que lá eu vou ter uma moto um pouco mais travada. Para o meu uso, como eu não ligo muito dessa agilidade, desse peso, eu me dou muito bem com motos de um segmento maior e mais pesadas, essa moto aqui para mim estaria mais adequada. Eu senti na CB500 um encaixe melhor. Como é uma moto maior e eu tenho 1,81, eu senti que a CB500 está mais adequada para o meu uso. A Z400 ficou boa, é uma moto que me agradou bastante, mas é uma moto que eu ainda me senti um pouco pequeno nela. Inclusive, eu testei ela antes da CB500, gostei bastante no primeiro teste, quando eu montei na moto pela primeira vez, as primeiras impressões, mas depois que eu usei a 500, aí sim eu notei que em termos de tamanho é uma moto que estaria mais adequada para o meu uso. Pode ser mais pesada, pode não ter a mesma performance em termos de arrancada, de agilidade, de uma curva, mas é uma moto que para o meu uso ela ficou mais adequada. Se eu fosse escolher uma das duas, provavelmente eu levaria para casa a Honda ao invés da Z400. Isso é o que eu falo para vocês. Vocês têm que analisar, né, e ver qual moto se adequa mais na proposta que vocês estão procurando e não analisar só a ficha técnica. Agora, o que mais pega aqui, galera, é questão de preço. Hoje uma Honda CB500 usada, tá? Usada, tu vai encontrar no mesmo preço de uma Kawasaki Z400 Zero. Kawasaki Z400 Zero está na casa aí de 29, 30 mil, enquanto que uma Honda usada CB500 já do modelo novo, que é esse facelift aqui, carenagem, pisca em LED, tem alguns detalhezinhos, né? Embreagem deslizante, é uma moto que tu não vai encontrar por menos de 33 mil reais. Raramente tu vai encontrar uma por 31, 32, 33, mas o preço de mercado dessas motos estão cada vez mais altos. Um exemplo, essa daqui, ela está sendo anunciada na casa de 33.900 e é uma moto já semi-nova, com 10 mil quilômetros, mais cara que uma Kawasaki Z400 0 km. Então isso é o que vocês vão analisar. Vale a pena eu pagar mais caro numa seminova com uma maior capacidade de motor, um torque maior, uma moto que eu posso botar mais peso, que ela vai desenvolver bem, ou eu vou numa moto mais arisca, uma moto mais leve, abro um pouquinho mão aí da robustez da moto, do tamanho, e parto com uma Kawasaki 0 km. Galera, outro fator muito importante das duas motos, eu tenho sim aqui uma moto mais cara, eu tenho lá uma moto bem mais barata, mas em termos de manutenção e peças, galera, analisa, porque é muito mais caro eu manter uma Z400 do que eu manter uma Honda CB500. Eu tenho muito mais assistência técnica Honda no Brasil inteiro do que a assistência técnica da Kawasaki. Então isso são fatores muito importantes na escolha. Às vezes tu tá pagando mais caro na Honda, tá pagando 3, 4, 5 mil reais a mais, ou em questão de uma 0 km botar uma grana mais alta ainda, mas eu tenho uma moto que se eu precisar trocar o farol dianteiro e não tiver seguro, eu pago cerca de 2 mil no farol, enquanto que aqui eu vou pagar mais de 8 mil no farol. Então eu tenho um farol bem mais caro, eu tenho peças de reposição muito mais caras na Kawasaki. Então, às vezes, esses custos acabam aí compensando na tua compra. Lógico que a gente não vai comprar uma moto pensando em cair com ela. Tu vai fazer um seguro, vai usar a moto com o máximo de segurança possível, mas se acontecer e tu não tiver seguro, tu bater a Z400, tu vai desembolsar muito mais grana para arrumar a Kawasaki do que para arrumar uma Honda, que tem muito mais peças, são peças mais baratas, são motos que tu encontra assistência no Brasil inteiro. Em termos de design, de acabamento, cara, eu acho linda, o visual da Kawasaki me agrada demais, mas é uma moto que quando a Honda trouxe esse modelo aqui, facelift,
eles capricharam demais no design da moto. Eles trouxeram realmente um acabamento diferenciado. Então, falando um pouquinho mais do acabamento, ó, as mangueiras aqui, ó, agora, enquanto que na Kawasaki eu tenho só a mangueira de borracha, olha só, na Honda todas as mangueiras passaram a ter uma proteção externa, uma malha aqui plástica, mas tem uma proteção nessas mangueiras. É uma moto que veio com um capricho muito grande em termos de, ó, pintura do motor é diferente, parece que aqui é uma pintura de mais baixo custo, aqui já é uma pintura um pouco mais refinada. Os pneus, como eu falei para vocês, mais largo, as carenagens, esse furo aqui, ó, herdou esse desenho aí das super esportivas da marca, então eles capricharam muito em termos de design. E ainda traz lanternas em LED, coisa que na Kawasaki nem na 0 km vai ter. Então agora eu tenho uma Honda aqui totalmente full LED, deixa eu mostrar para vocês. Não vou conseguir, mas vou ligar aqui a seta, ó. Então aqui eu tenho um conjunto halógeno, apesar de eu ter LED no farol alto e farol baixo de posição, aqui é halógeno, enquanto que na CB500, liga, eu tenho agora uma moto totalmente em LED. A aparência dessa moto ficou muito robusta. Opa! Então é uma moto que ficou com uma aparência muito robusta, ficou extremamente adequado a toda a linguagem visual hoje da Honda, né? É a mesma conjunto de seta da CB1000 e infelizmente é os mesmos também das 250 da marca, né? Então eu tenho aqui já um projeto que merece uma atençãozinha da Kawasaki. É uma moto interessante, mas já está na hora aí deles investirem num conjunto novo. Em termos de painel, aqui eu ainda uso, né, os números analógicos, painelzinho do tipo blackout, e lá eu tenho um painel totalmente digital e o mesmo painel que está presente na linha 650 da marca. Então faltava nas anteriores o indicador de marcha, agora eu já tenho o indicador de marcha. O painel ficou com um desenho muito bonito, muito fácil leitura, e a gente nota, né, um capricho a mais da Honda em termos de acabamento. Suspensão dianteira com regulagem, aqui vai faltar a regulagem da suspensão dianteira, uma suspensão mais simples. Aqui eu vou ter o conjunto traseiro também em LED, tá? Setinha aqui em LED também. Lá vai faltar as setinhas. Ela tá com suporte de placa esportivo, mas o original é esse aqui, ó, galera. Ela fica assim, ó. Esse aqui seria o suporte original dela. Então é uma moto aí com acabamento melhor. Eles se preocuparam em esconder essas soldas aqui do escapamento, ó, que não é um desenho muito bonito, né? A gente nota que as soldas, isso não tem o que fazer. Mas a Honda se preocupou em deixar esses tubos aqui num desenho bem interessante, lembrando as 4 cilindros aí, né? CB650, CB1000, e criou uma capa de acabamento para esconder um pouco dessa peça aqui. Enquanto que lá na Kawasaki, ó, eu não tenho nada, é direto os tubos e parece que falta alguma coisa, falta uma carenagem, alguma coisa no sentido de tampar essa peça aqui que não tem um desenho tão agradável. Então a gente nota um capricho a mais em termos de acabamento na Honda, e não é à toa que é uma moto, né, bem mais cara. É uma moto que hoje 0 km aqui na região está sendo ofertada na casa de 38 mil e essa aqui está sendo ofertada na casa de 30. Então temos aí cerca de 8 mil reais de diferença. Ô Gui, e o que tu acha aqui? Perguntar para o Guilherme. Eu levaria para casa a CB500. Como eu falei para eles, é uma moto que para o meu uso, para o meu tamanho, eu achei ela mais adequada, eu encaixei melhor nela. Pode até não ser tão arisca, não andar tanto quanto a Z, sim, mas o torque da moto, a economia, ela inclusive é mais econômica que a Z400, é uma moto que para o meu uso estaria mais adequada à CB500. E cai na mesma coisa que eu falei no vídeo da CBR500, comparando com a Ninja 400 R3, que eu também... fui na Honda por conta do porte da moto. Sim, é um porte mais bonito, né? Eu me sinto, sei lá, numa bicicletinha, na MT e na Z aqui, eu já fico mais à vontade. Sim. Talvez pelo costume com moto maior, sempre com moto maior, pode ser. Mas eu me sinto mais à vontade numa moto mais robusta. E uma coisa que eu notei, ela, apesar de ser uma naked, ela tem um riser de guidão bem alto. Sim. Então a posição de pilotagem é muito relaxada, ela lembra até uma CB500X. Sim. Então o que eu queria, mais ou menos assim, para resumir bem, eu acho que o cara que procura um pouco mais de estilo esportivo, performance, sim, ele vai talvez se dar melhor na Kawasaki. Digamos que o cara que vai realmente pensando no desempenho de uma naked, ele iria na Kawasaki por conta do que ela entrega. Agora, se o cara vai fazer um uso mais misto, vou viajar, vou usar na cidade, vou usar na estrada, vai ser bem melhor, né? É uma moto mais robusta.
Sim. E aí esquece, né? Apesar desse banco não ser tão bom, ele é um banco bem mais largo. Mas né? a moto em geral, suspensão, tudo, ela serve melhor para duas pessoas. Para duas pessoas, né? Aqui. Eu acho assim, ó, é uma excelente moto. O que mata é o custo de manutenção e peça. É muito caro. É o ponto que eu ia entendeu? falar agora. Porque apesar de ser uma moto que tu paga mais caro, tu paga mais barato para manter a moto. Bem mais. Bem mais barato. Bem mais barato. E ainda é mais econômica. Tu vai pagar bem mais caro de manutenção, tanto manutenção quanto peça de reposição, né? Na Kawasaki é mais caro. Bem mais caro. Eu dei o exemplo do farol, que aqui é na casa de 2 e lá é mais de 8. Já é um fator, né, bem diferente. Já é a diferença de preço. E vamos tentar ver se a gente consegue gravar pelo menos umas retomadas com as duas pra galera realmente ver, ela anda mais, mas quanto ela anda mais? Porque às vezes ela anda um pouquinho mais, mas é uma coisa tão irrelevante, entendeu? Que não vale a pena. Depende do uso, o final, andar mais assim de final, não é irrelevante. Não, é irrelevante. Por exemplo, eu vou puxar o gancho da MT. Eu sei que vai ficar para outro vídeo, mas eu vou puxar o gancho da MT. Por exemplo, se eu sou um cara que vou pegar só estrada. Meu uso de moto é, sei lá, eu moro numa cidade e trabalho em outra. E vou fazer viagem final de semana, só estrada, sem uso urbano. Cara, aqui vai servir muito melhor por conta da entrega da capacidade cúbica maior, de torque maior. Tu vai ter mais motor para ultrapassar, tu vai ter mais motor para subir. Tipo, apesar de ser uma moto mais pesada, ela vai responder melhor quando tu precisar, né? Da força da moto, digamos assim. E o design realmente é bem mais robusto, isso não tem como negar. Se tu olhar em foto, ela é muito grande. Agora, se tu botar do lado e tu vê o pneu, o entre-eixo maior, as carenagens mais largas. Apesar de que fisicamente, assim, em termos de desenho, ela segue muito a mesma fisionomia, digamos assim, que as abas aqui e o tanque mais estreito aqui. Sim. Lá na MT já é mais larguinho. É tudo largão, né? A concepção mais parecida com da CB1000 aqui, né? Sim. Mas ela em porte dá show. Mas é isso aí, rapaziada. Conta pra gente qual a opinião de vocês nos comentários. Eu sei que tem uma legião de fãs muito grande dessa moto e eu também sei que tem uma galera que foi ver as duas e acabou levando MT-03, né? Por isso que porque tu paga menos, né? E leva uma moto muito boa, né? Moto excelente, né? Nós vamos fazer, já tem vídeo comparando a Z com o MT, tá? Vou deixar nos cards e nós vamos fazer um comparando a CB com o MT também. A posição de pilotagem da MT é muito boa. É muito boa. Então, galera, conta aí pra gente qual vocês levariam pra casa, o que vocês acham das duas motos, levariam a CB500, por que levariam a CB500 ou levaram, né, a Z400 e por que levaram a Z400? A gente vai gostar muito de ouvir a opinião de vocês a respeito dos dois modelos. Galera, muito obrigado a quem ficou até o final, valeu, um abraço, até os próximos vídeos. Não esqueça aí, mete o dedo no like e conta pra gente a opinião de vocês. Vão ver pessoalmente as duas motos antes de comprar qualquer uma. Não se baseiem só em opinião da internet. Tem muito piloto de teclado que vai dizer comprei uma MT, porque MT dá pau nas duas. Cara, vai ver as duas motos, esquece essa opinião só de gente da internet, tá? Tira as suas próprias conclusões antes de fechar a moto. Muito importante frisar essa coisa de opinião, porque assim, eu vejo uma moto de um jeito, o Felipe vê uma moto de outro jeito, apesar de ser a mesma moto que a gente está tendo contato aqui, ele tem a percepção diferente da minha, às vezes pode coincidir, e muitos desses outros youtubers grandes que vocês tomam opinião como verdade, têm uma outra opinião que não quer dizer que seja verdade, é a opinião deles, só. Então olha outro vídeo, vai lá, conhece a moto pessoalmente, porque acontece muitas vezes do cara comprar e vender logo, porque achava que era uma coisa, comprou na empolgação achando que era o que o cara lá falava e não é o que o cara fala. Um exemplo grande, vou dar aqui, não é. Eu ia citar da 823, que no vídeo de avaliação eu cito um fato sobre a moto vibra muito, ponto, é um fato dela. Ela tem 5 marchas, tu joga na estrada, ela vibra pra caramba, é um fato sobre a moto. Cabe a pessoa decidir se isso incomoda ou não incomoda, mas é um fato sobre ela vibra. Muita gente acaba comprando na empolgação achando que é uma moto realmente confortável, que vai muito bem na estrada e não é bem assim. Isso acontece muito, sabe quando, Guilherme? Quando tipo uma marca chama pessoas, repórteres para testar uma moto. E daí o repórter vai lá testar a moto e vai dar a opinião dele. É muito diferente o repórter testar do que tu ter a moto e tu usar a moto pro teu uso. Vezes, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aquela sessão teste da moto, digamos assim, ela é voltada realmente para divulgação do produto. Então,
essa galera vai incentivar o produto, eles não vão meter o pau no produto. Claro que mas não, nem jamais, a pau. porque senão eles Senão nunca mais ser vão ser cotados convidados. e vão ser cotados no próximo teste e não vão ter conteúdo para filmar. Exatamente. Então, eles vão provavelmente omitir diversos pontos que não são interessantes nessa moto. E tu vai ficar sem saber disso se tu só tomar a opinião desse vídeo. Então é complicado tu só basear o que essa galera pensa. Assista, veja o que essa galera pensa, porque eles são gente que tem bastante conteúdo com bastante contato com diversas motos, então vão saber te passar bastante da base da moto, mas vai tirar a tua conclusão antes de comprar. Vai na loja, porque não custa barato, então tu vai botar uma grana boa em cima. Sim. Então tira a tua conclusão antes de botar a grana em cima. Então, pelo menos nisso aqui a gente concorda. Tu iria de CV500 também. Eu também iria de CV500. Mas temos aqui uma baita de uma opção também. Cabe a vocês, né, analisarem pontos positivos dessa, pontos positivos da outra e tirarem aí sua própria conclusão. E lembrando, galera, quanto é que dá de top speed? Outra dá mais top speed? Esquece nick de top speed, cara. Quer top speed? Vai para uma carenada, pega uma 2007, uma 2008, uma Red 750 antiga, que vai dar top speed, e não esse tipo de moto aqui. Moto para top speed não é moto para o consumidor desse tipo de moto, tá? Fiquem atentos a isso. Apesar que a pessoa... É legal, dá uma esticadinha, claro, né? É legal, mas legal também não é o foco. Uma moto que não seja tão amarrada, mas o foco dessa moto não é isso. Top speed. Pelo menos... Então, se tu tem a mente aí de top speed, vai nas versões carenadas. Que na verdade aqui tu vai perder em ano porque só tem até 2018. Sim. Lá tu encontra zero. A Ninja 400, que também vai ser pouquíssima coisa a mais, né? Não, claro. Vai dar um conforto aerodinâmico a mais. É isso que eu ia falar. Vai dar um conforto aerodinâmico a mais. Realmente tu colocar o top speed numa naked, tu vai tomar vento pra cacete, e numa carenada não. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por quem ficou até o final. Vamos tentar levar as duas para a estrada agora para dar um rolezinho e ver como elas se comportam. E aguardem os próximos vídeos. Valeu!